Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Will Science, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Éder Cassola Molina. Éder, muito obrigado por aceitar nosso convite. E como vocês podem perceber pelo título, a gente vai falar sobre geofísica, um assunto muito interessante. Só que antes da gente começar essa conversa, eu queria apresentar para vocês o Instituto Principia, que é responsável não só por esse evento, como muitas outras iniciativas. Então, eu vou passar um vídeo institucional para vocês ficarem por dentro do que a gente faz por aqui. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o You Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, eu convido vocês a visitar o nosso site institutoprincipia.org e também a nos acompanhar nas redes sociais, @Instituto Principia, que aí vocês ficam por dentro de todas as nossas iniciativas e todos os nossos calendários. Mas vamos começar a nossa conversa. A gente está aqui com o Éder. Éder, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Éder Cassola Molina é formado em Geofísica pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado e livre docência em Geofísica pela Universidade de São Paulo, também tem uma graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário FEI, foi coordenador adjunto do PNLD e editor-chefe da revista de graduação USP. Desenvolveu as páginas da web do IAG USP nos primórdios da internet no Brasil, lá em 1996, e é professor no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP desde 1988. Bom, Éder, eu fiz uma breve exposição do seu currículo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua formação, né? Inicialmente você fez Engenharia Química, então como é que surgiu esse interesse pela geofísica e pelas áreas de gravimetria e geomagnetismo? Olha, é uma história tortuosa, né? Você tem tempo para isso, né? Mas assim, comecei com engenharia química, né? Com engenharia. Você não escolhia o que você fazia, né? Na época na FEI, né? Você entrava, nos primeiros 2 anos você fazia o básico da engenharia, depois você optava por onde você ia, né? E, bom, acho que desde criança eu quis ser engenheiro, né? Meu pai sempre me incentivou a isso, de alguma forma, né? Então, um abraço para ele, para o Molenão, né? E aí, logo no primeiro semestre, a gente teve algumas disciplinas de química, que foram daquelas de arrebentar. Quem passava com 5 bolas e dando graças a Deus, né? Então, e eu apanhei bastante, né? Mas eu gostei da disciplina, do jeito como que era, quer dizer, dos desafios que a química... Acho que o desafio foi o que me motivou, né? Era um grande desafio aquela área. E eu comecei aquela sementinha, putz, acho que eu vou fazer engenharia química, né? E aí meus amigos, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, você é louco, não sei o quê, né? E aí, gostando talvez disso, no ano seguinte eu prestei na USP para bacharelado em Química e entrei. Então em 81 eu estava fazendo engenharia química na FEI, e em 82 já estava fazendo também o bacharelado em Química na USP. Os dois juntos? Os dois juntos, né? E os dois integrais, então era um negócio infernal de se fazer, né? Um de um lado da cidade, outro do outro lado, quando você ainda não tinha o metrô, mobilidade, era bem complicado, né? Mais um desafio, né? Acho que eu sou movido a desafios, né? E aí comecei a gostar das duas coisas, porque a engenharia química é engenharia. Engenharia é uma coisa mais pragmática, às vezes tem coisas que são muito expeditas, você não tem tempo de se aprofundar muito. Eu falei, não, eu acho que se eu juntar isso com o bacharelado em química, que é a química pura mesmo, que é aqui, eu vou aprender bastante num, bastante no outro, e acho que, né, vou sair um bom profissional. E mais do que isso, vou ter o conhecimento qualquer. Elas tinham uma sede por conhecimento muito grande, né? Aquele pique da juventude, né? Bem legal.
E aí fiz. Só que aí, quando eu estava no segundo ano da Química, já no terceiro da Engenharia, um belo dia eu estava em casa lá, num sábado, olhei o jornal lá, meu pai assinava o jornal e saiu um quadradinho, te juro, era um quadradinho assim, um por um. Acho que tinha sobrado espaço no jornal, não tinha que colocar. A USP vai criar o primeiro curso de Geofísica. Eu falei, Geofísica, que será que é isso, né? Mas tá bom, ficou na minha cabeça isso aí. E aí teve uma feira de livros na engenharia, né? Aí o pessoal jogava aqueles livros dessas editoras grandes internacionais, né? Bom, você comprava lá por R$10, sei lá, né? E aí eu peguei um livro lá, tava Introduction to Geophysical Prospecting, né? Quem vai querer essa porcaria do livro? Por isso que estava parado lá, né? Peguei aquilo, dei uma folha, falei, legal esse negócio aqui, olha, estuda a Terra, tem um monte de, tem sísmica, tem não sei o que e tal. Vou comprar isso aí. Comprei, dei uma folhada, falei, legal essa área, né? E ficou lá no subconsciente também. E aí no terceiro, aí eu já estava no 7º semestre de engenharia e tive uma química inorgânica muito legal, um professor muito bom. E a gente começou a entrar na parte de minerais, a composição química de minerais, tal. E aquilo, puxa, achei muito legal aquela parte, né? E aí na química, no bacharelado em química, eu também estava tendo mineralogia e cristalografia, né? Que também estava envolvido com aqueles minerais. E aí eu linkei isso com um anúnciozinho um por um lá, que é ter geofísica. Falei, você que é geofísica, estuda esse negócio do mineral e tal? Não sei. Bom, em 84 eu estava matriculado na geofísica também, né? Caramba! Eu estava fazendo as 3, né? E aí comecei a trabalhar e equilibrar os pratos, né? Aí realmente parecia aqueles, né? Equilibra o prato que está caindo aqui, né? E aí as 3 integrais, né? Então eu tem um semestre que eu tinha 67 horas de aula por semana, né? Era uma coisa assim absurda, né? Mas você está lá, você está no pique, você está jovem, você faz qualquer coisa, né? E aí acabou que, o bacharelado em Química tinha umas disciplinas que ocupavam um dia de Química Analítica, Qualitativa, ocupava a terça-feira inteirinha e a quarta-feira pela manhã. Era impossível ter horário para fazer aquilo, né? Então sempre que eu fazia matrícula, a professora Vitória falava, essa aqui você está devendo para sempre, né? E aí chegou num certo ponto que eu me formei na engenharia, em 85. A geofísica já estava passando no ciclo básico, já estava na geofísica, e estava adorando aquilo. E eu falei, eu vou ter que largar o bacharelado em química, porque eu nunca vou conseguir fazer essas disciplinas de laboratório que exigem tudo isso, porque não dá tempo e tal. E a geofísica já tinha me conquistado. Nossa, então por um momento você fez 3 cursos ao mesmo tempo. Fiz 3 cursos ao mesmo tempo, isso 3 integrais, então foi uma Nossa. coisa assim insana, né? E é por isso que tem aluno que me reclama, professor, a gente não pode mudar a prova porque a gente vai ter 2 provas nessa semana. Eu falei, cara, teve uma semana que eu tinha 17 provas lá, eu tinha 4 por dia, né? E você vem reclamar que tem 2 na mesma semana, se no mesmo dia eu até entendo, né? Mas 2 na mesma semana não dá, né? Realmente. Então, não, era uma coisa realmente, eu não sei como... Reclamar isso com você, não sei como é que eu não, fiz isso, né? Mas isso é coisa de moleque, né? Então, no fim, essa foi a história de como fui parar na geofísica, né? E ali, a partir do segundo ano, do terceiro ano da geofísica, a geofísica me pegou na veia e aí comecei a fazer iniciação científica e aí não teve mais jeito, aí uma coisa que não tinha volta, né? E aí deixei lá meu diplominha de engenheiro lá na parede, né? Infelizmente, porque é uma área fascinante, a engenharia química é muito boa, né? E aí fui para geofísica, né? Aí me formei em geofísica, logo que eu me formei, eu fui contratado em 88, né? Então estou lá há 36 anos como docente. E aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz a livre-docência, tudo em geofísica, que é a área que me conquistou, que está no meu coração, né? A engenharia química também está, a química também está, gosto muito disso, mas a gente vai ficando velho e já não dá mais aquele pique de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não dá mais, né? A energia acabou, né? Eu te entendo, que eu já não tenho mais esse pique. E como que você vê a contribuição na sua formação em engenharia química e também, né, todos os anos que você fez de química no bacharel, para o seu trabalho como geofísico? Então, não tem uma formação direta, né? Na geofísica você não tem muito de química. A gente até tinha uma química inicial para poder trabalhar com geoquímica. A minha primeira iniciação científica foi com a parte de geoquímica, né? Geodinâmica química na geofísica, mas não tem uma aplicação direta. Mas você tem todo o conhecimento e toda a experiência que eu tive na engenharia e no bacharelado em química são muito importantes, né? Até por maturidade, né? Porque da minha turma de geofísica, eu fui da primeira turma, né? Então, como falei lá no jornalzinho, apareceu o primeiro curso da USP, mas era o primeiro curso do Brasil, né? De geofísica, né? E então eu sou da primeira turma, né? Que é essa daí que está na coisa, né? Então, a gente tem lá
o Luciano, o Álvaro, o Albertinho, eu e o Tony, né? Que foram Olha os só. remanescentes da primeira turma, né? Os que iam se formar em 87. No final, ainda o Albertinho e o Luciano ficaram para trás, né? Se formaram um semestre depois. Então, em 87, a gente até brincou lá, fez 1887, né? Porque o cenário que a gente usou para fazer a foto foi essa, né? Foi o Álvaro, o Éder e o Tony que se formaram nessa primeira turma, né? Então, na primeira turma de Geofísica entraram 20, se formaram 3 em 1987, né? E eu era talvez o mais maduro, entre aspas, né? E era o que era empurrado para os leões, né? Porque quando tinha que fazer alguma pergunta, falava, pergunta você lá que seja não sei o quê. Então, é como se eu fosse o mais velho da turma, como se eu já tivesse experiência, porque eu já tinha feito alguns cursos universitários antes, né? E aí era sempre eu que era jogado para os leões lá para perguntar alguma coisa, quando tinha alguma coisa muito difícil e tinham vergonha de perguntar para o mestre lá. Ia lá eu perguntar, né? Então, toda essa experiência, toda a bagagem que veio, principalmente da engenharia, né? A engenharia é uma coisa que você aprende a ser pragmático, a tentar resolver o problema de qualquer jeito, nem que for amarrando com fita isolante e barbante, mas vai funcionar e vamos, não sei o quê. Isso dá uma experiência que, às vezes é boa, às vezes é ruim. Porque às vezes você quer atropelar as coisas, fazer rapidinho e deixa a parte teórica muito certinha um pouco para trás, né? Então, é um defeito que eu tenho, acho que o vírus do engenheiro me pegou e eu quero resolver, eu quero fazer. Bom, se não dá para fazer certinho, eu dou uma de MacGyver lá, mas funciona e vamos embora, né? E tem pessoas que não, que são mais cartesianas e não, eu quero entender o processo inteiro, eu quero ver, provar que funciona, não sei o quê, né? Enquanto ele está provando, eu estou lá fazendo para ver se funciona. Às vezes não funciona, eu dou com os burros na água, mas é o meu jeito, né? Então essa bagagem acho que veio desses cursos anteriores, né? Então foi importante para mim, foi importante para a minha formação. Ai, que legal. E bom, você falou que você fez parte da primeira turma de Geofísica da USP e do país, né? Que foi criada lá em 1984. Então, esse ano está fazendo 40 anos, né? Como que você vivenciou essa experiência? Olha, foi uma experiência bem interessante, porque como eu já tinha entrado em 2 faculdades, né? Inclusive uma na USP, né? Porque na FEI não era uma universidade, é uma faculdade, né? E a USP é uma universidade bem diferente, né? Então, o estilo é diferente dessas 2 escolas, desses 2 tipos de escola. Não é que uma é melhor, outra pior, mas é um estilo diferente, né? Então, eu já tinha vivenciado essas 2 coisas, então eu já cheguei na geofísica entendendo mais ou menos como que era o espírito da universidade e tudo isso. Mas tudo que vinha pela frente era uma incógnita, porque os próprios professores que estavam dando o curso para a gente, eles não eram geofísicos puro sangue, como a gente chama, né? Eles são formados em geofísica porque não tinha geofísica ainda. Eles eram engenheiros, físicos, que tinham feito doutorado, na época não existia pós-doutorado, né? Mas tinham feito doutorado fora e voltaram para dar o curso para a gente, né? O IAG já tinha um curso de geofísica na pós-graduação e já dava alguns cursos de extensão em geofísica, mas curso de graduação mesmo, foi um desafio enorme para o IAG, né? E para os alunos, porque a gente, na verdade, era meio que cobaia, né? A gente era a primeira turma, muita coisa que a gente teve, as turmas seguintes já não tiveram, porque eles falaram, não dá para exigir tanto assim do aluno, né? A carga horária que a gente tinha era maior que a da engenharia, era uma coisa absurda. Nossa. Eles realmente fizeram um currículo para formar uma pessoa com realmente excelência, né? E realmente conseguiram, porque o nosso TCC já foi publicado numa revista, né? Então era uma Uau. coisa assim que o pessoal exigiu bastante da gente, desenhou um curso bem robusto, mas com o tempo acho que foi percebendo que estava exagerado, talvez, né? Quer dizer, que nem todo mundo ia responder daquele jeito, né? Tanto que de 20 se formaram 3, né? Depois mais 2 na outra turma. Depois o pessoal que veio atrás mas foi formando pouca gente, porque muita gente desistia no meio do caminho. Talvez por não conhecer a geofísica, né? Até hoje a gente tem essa história do geo o quê, né? Você chega em casa e fala, para entrar na geofísica, vai geo o quê? Né? Porque ninguém conhece a área, é uma área que é recente no país, né? É nova no mundo e tal. Então, a geofísica, para quem não conhece, o GEO-Q, né, é a ciência que estuda a estrutura, a composição, a origem, a evolução do planeta Terra utilizando métodos físicos. Então, como, por exemplo, a propagação de ondas acústicas, o campo de gravidade, o campo magnético, o campo elétrico. Qualquer método físico a gente se apropria e usa para estudar a Terra, né? Então, é uma área fascinante, é uma área muito boa, mas que exige bastante. Você precisa de todo um ferramental matemático e físico
para começar a geofísica em si, né? E nem todo mundo tá disposto a passar a tomar essa colher de óleo de rícino para ficar bom do estômago, né? Aquele negócio amargo e tal, né? Então o pessoal começou aos poucos a perceber que estava exagerado e começou a enxugar um pouco as coisas, né? E hoje o curso está um pouco mais enxuto do que a gente tinha na época, né? Então foi um desafio muito grande por causa disso, né? Porque nem quem desenhou o curso e estava dando o curso e nem os alunos ainda sabiam exatamente para onde iam. E com os poucos a gente se acertou. Hoje acho que a gente sabe para onde a gente está indo e a gente forma muito bons alunos. Mas ainda é um curso integral. Não é integral agora, ele tenta concentrar as disciplinas na parte da manhã, porque eventualmente muitos alunos trabalham meio período, não sei o quê, né? E então ele é um curso que não é só de um período, né? Mas ele não é integral, ele não é mais tido como integral, né? Então a maior parte das disciplinas dos primeiros anos ficam na parte da manhã e depois é que você começa a ter mais disciplinas no período da tarde, né? Então diminuiu bastante a carga justamente para o aluno conseguir respirar, estudar né? E se aprofundar nas coisas que ele precisa ter, né? Principalmente nos primeiros anos, que é bem puxado na matemática, na física, na computação. É sempre um baque, né? O ferramental que ele precisa para poder depois começar a entrar na geofísica mesmo, né, na veia, é bastante pesado, né? Então a gente tem um curso que é diurno, né? Ele não é integral, mas ele não é meio período, né? Ele é um pouco mais do que um meio período. Ah, legal. E aí na geofísica você foi para a área, né, de gravimetria e geomagnetismo, né? Como é que você foi parar nessas áreas e como é que você explica essas áreas para quem não conhece? Olha, eu não lembro bem como é que eu fui parar nisso. Eu acho que durante o curso eu fui tendo as disciplinas, né? Primeiro eu estava fazendo já iniciação científica em geoquímica, né? Que era uma área que naturalmente tinha aderência a mim pela minha formação, pelo meu histórico. Mas depois eu tive as disciplinas de gravimetria e eu gostei muito, né? E aí a segunda iniciação científica que eu fiz já foi na gravimetria. E aí depois o mestrado foi na gravimetria, o doutorado foi em uma área correlata à gravimetria e geodésia, né? Então eu acabei migrando para lá. A gravimetria é a ciência que tenta estudar, ela estuda, né? Tenta determinar a distribuição de densidade no planeta Terra, usando elementos do campo de gravidade terrestre. Então aquele G que a gente usa nas continhas lá do ensino médio, de 9,8, não sei o quê, né? Essa figura ainda não é, segura aí, né? Essa daí é uma outra, né? Mas aquele G que a gente usa do 9,8 metros por segundo ao quadrado, aquilo é um valor médio para a Terra, tá? E nem é um valor médio, é um valor aproximado para a Terra. Na verdade, a gente tem como medir isso com muito mais precisão. Lá no meu laboratório, o G é 978.641,37 metros por segundo ao quadrado, né? E essas casinhas que estão lá no fim, o 641,37, estão associadas com a distribuição de massa local. Então, se eu tenho muita massa, o G vai ser maior. Se eu tenho pouca massa, eu tenho uma falta de massa por ter uma cavidade, ter uma caverna, ter uma estrutura menos densa, eu vou ter um decréscimo no valor do G, da aceleração da gravidade e de outros elementos do campo da gravidade que são meio desconhecidos aí, né? Então, você estuda a Terra a partir de um método físico, como a geofísica faz com todos os métodos, né? E o método físico da gravimetria é o campo de gravidade, são os elementos do campo de gravidade terrestre, né? E o geomagnetismo está associado com aquilo, né? Então, os dois têm em comum que as duas forças provêm de um potencial, né? Tanto o potencial gravimétrico quanto o potencial magnético, né? E eles têm um tratamento matemático que é bastante parecido e tem algumas coisas que são comuns aos dois métodos, né? Então, a gente chama de métodos potenciais, na verdade, né? Os dois, gravimetria e geomagnetismo. Então, eu trabalho com esses dois, né? E eu trouxe umas figuras aí que a gente pode mostrar, então, do Atlântico Sul, aquela figura que tinha aparecido aí agora há pouco. Essa, por exemplo, é uma figura que apareceu na mídia faz pouco tempo, né? Que teve um relatório da NASA falando que essa anomalia é essa parte azul que está aqui, que é mais baixa, né? Você vê pela escala de cores, só que é um buraco, né? Uma coisa mais baixa, né? Onde está mais rosa é mais alto, né? E na média é onde está o amarelinho aí, né? Então esse aqui é um buraco do campo magnético. É um lugar onde o campo magnético é fraco, bem fraco, né?
Isso a gente chama de anomalia do Atlântico Sul, porque quando ela foi descoberta, ela estava aqui no Atlântico Sul e com o tempo ela se move para o oeste, né? Isso é uma coisa natural do Ela campo não é magnético. fixa. Não, ela se move. Mas além de se mover, ela aumenta ou diminui de intensidade. E o que o relatório da NASA recente falou é que a intensidade está diminuindo um pouquinho mais rápido, 5% mais rápido do que se esperava, né? E isso já causou um alvoroço tal, na imprensa, mas nada que justifique, não está acontecendo nada, não vai acabar o mundo, não vai acontecer nada disso, né? Mas esse é um tipo do exemplo para que serve, né? Para o estudo do geomagnetismo, né? Então, aqui, esse local, por ser um baixo magnético, tem alguma influência em satélites que estão lá no alto no espaço. A hora que passam nessa área tem uma certa modificação. Quando você tem um fluxo muito grande de partículas do Sol, uma tempestade magnética, elas podem afetar mais áreas onde o campo é mais fraco, como aqui, né? Então, tem algumas implicações nisso que são de origem global. Mas o geomagnetismo pode ser usado para investigar rochas. Você tem uma rocha que tem um conteúdo magnético, um minério de ferro, alguma coisa assim, alguma coisa metálica, ele vai gerar uma distorção no campo magnético localmente. Então, localmente, você vai ver um alto, um baixo, alguma coisa que vai te falar, olha, tem alguma coisa aqui que está perturbando o campo. E essa coisa a gente pode modelar matematicamente, fisicamente, e falar, isso aqui é uma jazida que deve ter tanto por tanto, está em tal profundidade, tem tal cubagem, né? Então, essa seria uma aplicação do geomagnetismo para a geofísica aplicada, para explorar minerais, né? E a gravimetria do mesmo jeito, né? A gente tem outra figura aí, acho que é do campo gravimétrico, que vai a próxima figura que a gente vai ver, que é o campo de gravidade na região do Atlântico Sul, que eu fiz para mostrar o efeito, né? Como que a aceleração da gravidade muda conforme a gente está com uma estrutura ou com outra estrutura. Então, essa próxima figura vai mostrar isso para a gente. Essa daqui, né? Então, aqui você tem uma escala também, tá? Essa daqui é uma anomalia, significa a diferença entre o que eu observei e o que eu esperava por um certo modelo, né? Com algumas correções. Então, por isso que ela tem valor negativo e positivo, né? A gente não tem aceleração da gravidade negativa, né? Mas isso aqui é uma anomalia, ou seja, já tirei um valor médio, um valor de referência e já fiz algumas correções, né? E se você olhar aqui, as cores estão indicando onde essa aceleração da gravidade já corrigida, onde essa anomalia é menor ou maior. E perceba que aqui, por exemplo, ela é menor nos continentes, né? Não precisa nem desenhar o continente para você ver que o azul é um continente, tá? E o fundo do oceano tem um valor maior. Onde está branco é que estourou, era tão vermelho que eu resolvi não sacrificar aquele valor de cores para deixar as cores mais bem espalhadas, mas aqui seria muito vermelho, muito mais vermelho, onde está branco, né? E esse mapa está dizendo para a gente que os continentes são menos densos do que as rochas do fundo do oceano, né? E isso é natural, por isso que o continente é continente, por isso que ele está fora da água, né? Porque ele é menos denso, né? Então o mapa está mostrando isso, certo? Então a gente pode usar isso para estudar a Terra como um todo, ou a gente pode usar isso para estudar uma jazida mineral. Tem uma jazida, por exemplo, também de ferro, de material metálico que tem uma densidade maior do que as rochas em geral, aquilo lá vai gerar um alto no campo de gravidade. Então eu vou ter localmente um valor mais alto do que aquilo. O geofísico vai atrás daquilo, faz as medidas, corrige tudo, faz o modelo geofísico para aquilo e tenta determinar, ó, isso aqui é compatível com uma rocha que tem tal densidade, que tem tal profundidade, que tem tal limite lateral. Você desenha a rocha ali para poder fazer a prospecção. Então pode furar aqui, que é mais provável que você encontre esse cara aqui nessa posição, né? Então esse é um exemplo do campo da gravidade, né? Mas não é só na Terra que a gente tem isso, né? A próxima figura vai mostrar o campo de gravidade que a gente tem na Lua, né? Então, os planetas, planetas e outros corpos do Sistema Solar já são estudados com métodos geofísicos, né? Nós vamos ter que arrumar um outro nome para, né? Porque não é mais gel, né? Gel da Terra, né? Então, esse daqui, por exemplo, é a estrutura da crosta de Marte, né? Então, você vê aqui os Monte Tarsis, o Monte Olímpio está para cá. Te dá a espessura em quilômetros da crosta de Marte, aqui é o Vale Marineris, né? E essa diferença de densidade vem do período de formação do planeta? Às vezes do período de formação e às vezes do retrabalhamento, né? Da sim. tectônica que tem ali, né?
Então, isso aqui foi determinado a partir dos dados do campo de gravidade, que tem numa outra figura aí que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas aqui é uma aplicação, com aquele campo de gravidade e com outras informações independentes de geofísica, a gente consegue calcular a estrutura, qual espessa é a crosta em Marte, né? Então, você vê que aqui ela é bem mais espessa, tem quase 100 quilômetros, é natural, né? Onde você tem aqueles maiores vulcões, você tem que ter ela mais espessa para aguentar o vulcão, né? E onde ela é menos espessa, que seria o mais azulzinho, mais, né? O Vale Marineris e tudo. Então, você consegue, com esses métodos, estudar um planeta, determinar a estrutura da crosta num outro planeta, né? A gente tem uma outra figura que mostra o campo de gravidade de Marte como um todo e uma outra da Lua, que eu trouxe aí para vocês. Vamos dar uma olhada nelas. Essa daqui é uma figura é uma figura parecida, é a mesma grandeza que a gente viu naquele mapa que tem o Atlântico Sul, que tem os continentes, né? Só que essa daqui foi feita para a Lua ou para Marte, essa daí? Essa daí é para Marte, né? Então, aqui você tem os 3 montes, os Tarsis, né? Aqui o Monte Olimpo, tá vendo? Enorme, a anomalia fica bem marcada nele, né? Então, você tem toda essa estrutura, esse campo de gravidade de Marte, também pelos orbitadores que a gente tem lá, por alguns métodos geofísicos que permitem obter isso. Foi a partir desse cálculo aqui que o pessoal conseguiu fazer aquela que está na figura anterior, determinar a estrutura da crosta de Marte. E de outros valores também que a gente tem lá, outras medidas, né? A gente tem o campo da Lua também, deve estar aí no próximo. Esse daqui é o campo da Lua, numa outra projeção, né? Mas você vê aqui, parece que tem um monte de craterinha aí, né? Mas isso aí não tem topografia aí, é só a aceleração da gravidade. Ou seja, você percebe que a aceleração da gravidade está intimamente ligada com a estrutura. Você vê todas as crateras, né? Inclusive essa bacia de Aitken, que é essa enorme que está aqui embaixo, que é uma das maiores que a gente conhece no Sistema Solar, que está lá na parte de baixo da Lua, uma coisa muito, muito grande. Aqui na projeção ela fica diferente, por causa do tipo de projeção que tem aí, mas você percebe todas essas coisas que você pode associar com crateras muito facilmente, visualmente, né? Mas aí não tem nada de topografia, aí é um mapa do campo de gravidade da Lua, né? Então está lá, 1,6 metros por segundo ao quadrado é o valor máximo que a gente tem lá na Lua, e aqui na Terra 9,80 e alguma coisa, né? Mas você vê que essas variações permitem a gente investigar um monte de coisa. Então é assim que a Grave, é assim que a Grave e a MAG meio que funcionam. E como que vocês fazem para obter dados de gravidade de outros planetas? E da Lua e então, esse daqui foi um método bastante interessante que o pessoal usou na Terra, né? Com o satélite Grace, eles lançaram 2 satélites que não mediam nada da Terra. Você fala, por que adianta um satélite que não mede nada da Terra? Eram 2 satélites gêmeos a uma certa distância um do outro, e eles mediam a distância do irmão gêmeo, né? Um em relação ao outro. E o que acontece? Quando esses satélites estão passando em algum lugar onde você tem uma concentração de massa muito grande, ele vai ser puxado para baixo, né? E na hora que ele é puxado, o irmão que está atrás fala, opa, meu irmão acabou de descer um pouquinho e acelerou, né? E aí depois que ele passa e sai, ele está medindo o de trás também, aí é o de trás. Então, esse conjunto de medidas dos 2 satélites orbitando a Terra permitiu a gente determinar várias coisas do campo de gravidade da Terra. E aí depois o pessoal fez a mesma coisa para a Lua. Falou, se funcionar na Terra, funciona na Lua. Só precisamos ajustar a altitude, os parâmetros e tal, porque não tem atmosfera e tal. E eles colocaram 2 satélites lá e fizeram ficaram orbitando durante vários tempos, usaram a mesma metodologia e com isso a gente tem um campo de gravidade da Lua bem determinado. Olha, muito interessante. Isso foi até interessante porque esse satélite acabou realizando o sonho de um grande cientista, do Eugene Shoemaker, que foi o primeiro cientista que ia para a Lua, acabou não podendo ir porque deu um problema na glândula suprarrenal dele na época que ele ia embarcar, e ele acabou não indo para a Lua para realizar o sonho dele, né? Mas ele mandou vários astronautas para a Lua para fazer geologia mesmo, ele era geólogo, né? Uau. E ele foi o primeiro cara que postulou que essas estruturas que a gente vê na Terra, aquela meteor crater do Arizona, tudo aquilo, aquilo era causado por impacto, porque os geólogos achavam que aquilo era um produto de vulcanismo, de erosão, de alguma coisa, né? E ele postulava que aquilo era impacto e tal, e ele conseguiu provar aquilo. Teve aquele cometa Shoemaker-Levy, que foi em Júpiter, né? Ele estava lá, e ele nunca conseguiu ir para a Lua, né? Mas depois que ele faleceu, o pessoal pegou as cinzas dele e colocou nesses orbitadores que foram para lá, e depois eles se chocaram com a Lua. Então hoje o Eugene Shoemaker realizou o sonho dele, está lá na Lua. Caramba. Ele chegou na Lua, né? Chegou Que legal. depois de falecer, tadinho, mas realizou o sonho dele, postumamente, né? Então,
assim a gente consegue determinar um campo de gravidade num planeta, num satélite, em algum outro corpo do sistema solar. Então a geofísica é muito útil para isso, né? Então, se você gosta da astronomia, não, mas eu quero fazer astronomia, não sei o quê, você pode trabalhar na geofísica com um tema que seja da astronomia, com Vênus, com Marte, com a Terra, com a Lua, com algum asteroide, né? Então, nada impede você usar um método geofísico para trabalhar. Então, pensa nisso, se a tua astronomia que você quer é investigar um corpo, não sei o quê, tem muito método geofísico, a gente tem sismômetros em Marte, na Lua, que determina a estrutura interna do planeta. Então, tem muito que a geofísica pode fornecer nessa área. Então, é uma área também para quem gosta de astronomia, mas quer estudar corpos do sistema solar próximo aí, com métodos astronômicos e geofísicos, né? A geofísica é uma opção também. Olha que interessante. Bom, e assim, durante a sua carreira, que é bem vasta, quais foram assim, seus maiores desafios? Olha, teve vários, né? Eu pontuei alguns, aí trouxe até umas figurinhas, né? Teve alguns que estavam relacionados diretamente à geofísica e outros que não, nem tanto, né? O primeiro aí, em ordem cronológica, foi quando apareceu um negócio chamado WWW, né? Wild Web, World Web, né? Era o W3, né? Isso foi nos idos de... Uma figura antes, por favor. Esse daí olha como tá, esse daqui, né? Essa é a primeira página do Instituto, que antigamente se chamava Astronômico e Geofísico, hoje se chama Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, né? Porque são essas 3 áreas que a gente contempla. E essa página aqui, a gente começou a elaborar, a USP criou um programa chamado USP Online, em 95, né? E aí, tinha um aluno da Poli, o Rodrigo, que acabou fazendo um template, lá fez algumas páginas, começou a se aventurar nessas coisas esquisitas que ninguém sabia o que era, né? E fez algumas páginas de alguns institutos, e aí eu fui lá e falei, gostei desse negócio, eu gostaria de trabalhar nisso, né? E aí o USP Online atribuiu a mim essa tarefa, e eu comecei a ser o webmaster do IAG, e aí comecei a fazer né, a página do IAG baseado naqueles primórdios, né? E foi um desafio enorme, porque ninguém sabia o que era isso. Figura, só GIF. Você queria fazer um GIF transparente, que né, daquela figura lá, você tinha que pegar a figura do GIF, processar num scriptzinho que tinha uma linguagem chamada Perl, que tirava e que zerava cada bit que você queria que ficasse transparente, para depois você colocar de volta lá. Né? JPG não existia ainda, né? Na época o JPG foi criado um pouco depois disso daí, então não tinha nenhum browser que visualizava JPG. Se você quisesse ver uma imagem que estava em JPG, você tinha que baixar essa imagem e no teu computador você tinha um processador que ficava rastreando aqui. Depois, uns 3 ou 4 minutos, você conseguia ver a imagem que você baixou. Né? Nossa, 3 ou 4 minutos. Para ver uma imagem. E basiquinha, né? Nada de alta resolução não, né? Então, era um negócio. Você só fazia isso aqui na mão, não tinha programa que fazia isso. Então, você tem que aprender HTML na mão, eu tive que aprender isso, né? Então, foi um desafio muito grande, né? E aí, a próxima figura que apareceu lá, né? Eu fui primeiro webmaster, então naquela época era legal você colocar essas pedrinhas, né? Esse negócio era chique, né? Porque não tinha nada, era só uma página, quando muito você tinha uma página em branco, né? E aí tinha essas coisas aí, né? Então isso dava às vezes tinha um GIF animado, que você punha a Terra com várias faces e ela virando, né? Isso era uma coisa fantástica, né? Parecia aquelas mãozinhas que você põe no caminhãozinho que fica trabalhando, né? Uma mãozinha do caminhoneiro, né? Mas aí, essa era a minha primeira página pessoal, né, como webmaster, né? E aí, esse foi um desafio muito grande, porque quando eu cheguei no departamento e falei, olha, a gente precisava colocar o departamento nessa web, porque o futuro vai estar passando por aí, nós precisamos colocar os docentes, todo mundo fala, isso é coisa de vagabundo, você não tem o que fazer, né? Isso aí nunca vai dar em nada, isso é bobagem, né? Não. E aí eu fiquei uns 10 anos como webmaster, porque eu queria fazer, porque eu achava importante, e ninguém dando a menor bola. E aí, lá pelos tantos, a CAPES exigiu que toda página tivesse webmaster. Tivesse toda a página, todo o instituto tivesse uma página no web. Aí pronto. Aí, né? Conhece essa música da Geni? De joga pedra na Geni, né? E de repente eu virei a Geni de, que legal a Geni, né? Que bom que é. Mas aí já me tiraram, já colocaram alguém para fazer isso, não sei o que e tal. E aí começou a achar que isso não era coisa de vagabundo, que isso era uma coisa importante, né? O que seria esse The Mad Scientist? Isso é legal, essa é uma rede que eu participava, ainda participo, eu nunca saí, só se me tiraram, né? É uma rede da Universidade de Washington, da Faculdade de Medicina, que você responde perguntas que o pessoal colocava. Então, eles tinham gente do mundo inteiro e de todas as áreas, né? E tinha pouca gente da geofísica e eu acabei
sendo aceito como um cientista maluco lá da rede, para responder perguntas de geofísica. Falar, escuta, a aceleração da gravidade é constante na Terra ou não? E aí caía a pergunta e aí o especialista ia lá e destrinchava essa pergunta, né? Faz muitos anos que eu não recebo nenhuma pergunta, né? Então acho que ou eu fui expulso ou o Mad Science parou um pouquinho, né? Ou tem outras, hoje em dia é mais popular, né? Você conseguir perguntar para um cientista e tal. Mas uma coisa muito interessante, e naquela época, né? Que aí você não tinha quase nada disso. Então era um jeito de uma pessoa leiga, uma pessoa comum fazer uma pergunta para um cientista. Então era uma área bem legal. Eu gostava desse negócio aí. Ah, muito legal. Então esse foi um dos desafios, né? Isso lá nos idos de 80 e pouco, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer nenhum, né? Um grande desafio profissional foi quando o pessoal do Instituto da Poli, né? Da Engenharia, da USP, fez um convênio com a ANP para fazer um aerolevantamento na Bacia do Parnaíba. E aí a gente tem uma figura aí, acho que da Bacia do Parnaíba, né? Mostrando um mapinha, tem um mapinha do Brasil com as coisas, né? Essas linhas são linhas de aerolevantamento, ou seja, a gente ia fazer pela primeira vez um aerolevantamento desse tamanho. Olha o tamanho pega 11% do território nacional, né? Ia fazer aerogravimetria. A gente ia fazer gravimetria transportada por avião. Era um desafio imenso, assim, porque a Petrobras já tinha feito algumas pequenas testes com algumas bacias, mas se carregar um gravímetro no avião é uma coisa muito complicada, né? O gravímetro é uma coisa que você coloca aqui no chão, se você estiver andando, você perturba ele. Mas se você colocar ele no avião, o avião está chacoalhando, né? Então, era um desafio enorme para a gente, e aí eles pediram para eu ser coordenador da geofísica nessa área, né? Para coordenar esse aerolevantamento. E aí a Poli estava desenvolvendo equipamento, nós fizemos um convênio com uma empresa russa que tinha essa tecnologia já há muito tempo. O pessoal da Poli pegou os sensores, desmontou, entendeu como é que fizeram sensores que ficaram melhores do que os dele, e a gente começou a adquirir dados. Eu montei uma equipe muito legal para uns 20 geofísicos lá, que eram ex-alunos meus do IAG, né? Isso parece aquele filme do Armagedon, do Bruce Willis e do como é que chama? O último Batman lá? Ele era moleque na época. Eu tô com o Nolan na cabeça, mas ele dirigiu. Fugiu, Não, e aí ele... Bale, Christian Bale. Não, o outro. Ah, o Ben Esse Affleck. agora? É o Ben Affleck, ele era moleque no filme lá, né? E aí o que era? Eles tinham um asteroide que vinha para a Terra, e esse cara, que era o Bruce Willis, ele tinha que montar uma equipe para ir lá e destruir o asteroide. E a equipe que ele montou era dos caras mais malucos possíveis, mas eram os caras que faziam, né? Nessa época eu me sentia assim. Eu peguei uns ex-alunos e tal, e falei, pô, mas esse cara era um malucão, não sei o quê, mas foi o cara que fez, eles fizeram isso. Eles é que estavam na linha de frente, né? Então a gente conseguiu realizar esse aerolevantamento, foi uma coisa assim, foi um desafio imenso, muito grande. Eu imagino. E eu não sei como é que a gente conseguiu. Mas conseguiu porque esses malucos fizeram isso, né? Porque se depender só de mim, não ia sair, né? E o interessante daí é que a gente foi até tentar transferir essa tecnologia para Angola, que na época estava tentando fazer isso para reconstruir o país. Eles estavam numa época muito ruim, depois de guerra civil e tudo, né? E nós fomos para lá, tem uma foto minha com o Buca, um grande amigo meu de Angola. Vocês foram lá para Angola? Nós fomos para Angola, eu e o Buca, né? É um professor da Universidade de Angola, né? E a gente foi lá para tentar transferir essa tecnologia para Angola, porque eles estavam precisando mapear também o continente deles, o país deles, né? Para exploração mineral, para reconstruir o país depois de toda a guerra, de toda a coisa que eles tiveram. E a gente foi lá e tentou transferir um pouco do know-how da gente para eles, né? Que legal. Acabou que, eu não sei como é que terminou o levantamento, se eles conseguiram fazer, porque tinha os problemas internos, os problemas de governo e tal. Eu acho que eles não conseguiram fazer o aerolevantamento, mas ficou a sementinha e eu pude encontrar, né? Esse é um professor que tinha me pedido material didático há muito tempo, eu tinha passado todo o meu material de geofísica para ele, e a gente se conhecia por internet, né? Na época, né? Eram amigos de além-mar, né? E nessa época eu pude ir para lá para conhecê-lo pessoalmente, né? Então Nossa, foi bem legal. Que experiência foi legal. Um convênio com a Universidade de Angola, que é bem legal, um pessoal muito bom. Eu fui muito bem recebido em Angola. Assim, era tratado como irmão, como se a gente já se conhecesse por todos, não só pelo Buca, por todo mundo, como se você já fizesse parte da família deles há muito tempo. Um povo muito legal, né? Então isso foi interessante, esse desafio aí, né? Depois desse eu teve um outro desafio que foi na parte educacional, que foi ser coordenador do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que era um programa do governo, que ainda está ativo, né? E que tentava
melhorar a qualidade dos livros didáticos, que os livros didáticos tinham muito erros conceituais, muitos experimentos que eram fantasiosos, ou experimentos que eram perigosos para a criança realizar, né? Então, esse PNLD visava dar uma olhada nesses livros, rastrear os livros, apontar esses erros quando existiam e classificar, meio que categorizar os livros conforme se ele era muito apropriado, se ele era muito denso, se ele era muito rico ou se ele era um pouquinho menor, para o professor poder escolher. Falar, para a minha escola, para a minha comunidade, para mim, é melhor ter um livro médio, não um livro top, porque eu não vou conseguir dar um livro top, é um livro médio. E tem professor, não, eu quero um livro top para a minha escola, porque a gente tem condições. Então você classificava os livros e você excluía os livros que tinham conceitos errados, que tinham um experimento, né? Problemas sérios, né? Então esse é um programa do MEC e essa daí é uma equipe que eu coordenei. Eu primeiro fiz parte dos avaliadores e depois eu fui escolhido, depois de ter feito parte, para ser um vice-coordenador junto com o Paulo Sano, um grande amigo meu até hoje. E a gente coordenou essa equipe do PNLD, né? Então essa é uma foto só de uma parte deles, tem o Fino, tem o Eugênio, tem todo o pessoal que está fazendo análise dos livros didáticos e discutindo isso, né? Isso foi uma experiência bem enriquecedora, né? Eu aprendi muito com isso e deu para entender como que o país estava em questão de material didático, né? Naquela época, em 2002, quando começamos a fazer análise e tal, tinha muito erro conceitual em livro, tinha muita coisa, né? Atualmente a gente já deve estar numa fase bem mais avançada. Sim. Você já deve estar mais que classificando os livros do que corrigindo coisas muito, porque o pessoal já não deixou passar faz muito tempo, né? Mas a gente pegava coisas bem ruins, sabe? Que deformava a formação de uma criança, sabe? Errado, aquilo é uma coisa que ele vai levar para a vida, né? E eu lembro de muita coisa que falam, mas não é assim, eu aprendi assim, né? Não, mas está errado, né? E, puxa vida, né? Então, essa foi uma experiência muito legal da parte educacional, né? E uma outra parte educacional, uma outra experiência da parte educacional foi em 2011, quando a Universidade de São Paulo resolveu testar um primeiro curso semipresencial, né? Que era uma modalidade que a gente ainda não tinha, né? Então eram aulas, eu fui escolhido para a parte de geofísica nesse curso, era um curso de licenciatura em ciências, o público-alvo eram professores do ensino fundamental, principalmente, né? E aí esse curso acabou gerando videoaulas, então eles tinham uma videoaula por semana, uma apostila em PDF por semana, um questionário para responder, e depois no sábado você encontrava esse pessoal para poder discutir tudo aquilo, né? Então as videoaulas estão disponíveis até hoje, hein? Se você procurar lá no e-aulas da Universidade de São Paulo, por aquele código PLC 0010, que era geofísica, vai aparecer um monte de vídeo lá que eu gravei para isso, né? E os textos todos acabam sendo condensados, tem até um livro que eles fizeram para coisa que é um livro de geofísica, né? E assim como a geofísica teve de astronomia, teve de biologia, teve, né? Então foi uma experiência bem legal que teve uma parceria com a Univesp, né? E a Univesp teve uma participação muito boa nesse negócio. Era um curso dos sonhos, né? Mas tinha dificuldades que era um pesadelo, né? E durou bastante tempo, mas no fim ele acabou sendo descontinuado recentemente, porque você não tinha estrutura e não tinha financiamento suficiente para isso. Enquanto tinha um convênio com a Univesp, a gente tinha uma saúde financeira boa para bancar, porque você tinha muito monitor para atender online, e todo mundo com nível de mestrado, de doutorado, então todas pessoas muito qualificadas para poder fazer isso, né? Mas demandavam um custo muito grande, né? E depois foi passando o tempo, acabou esse convênio, a universidade não tinha condições de manter isso, então a universidade acabou descontinuando o curso. Mas foi uma experiência muito boa, eu aprendi bastante, e eu acho que esses vídeos estão por aí, tem muita gente que fala, eu vi teu vídeo lá, não sei o que e tal, e no vídeo sempre fazia alguma sacanagem, alguma traquinagem, né? Então eles lembravam mais da traquinagem do que mas era um jeito de você puxar o aluno, né? Do aluno acordar, né? Você vê, a gente tinha aula no sábado, os caras estudavam a semana inteira e tinha aula no sábado até às 6 horas da tarde. Nossa. Aí no sábado eles já saíam correndo, porque já ia ser liberado o próximo vídeo com sacanagem do tio Éder. Eles iam ver lá para saber qual que era a sacanagem do vídeo, entendeu? Então, mesmo cansados, mas eles queriam ver o que tinha lá, porque eles sabiam que tinha alguma coisa lá no meio, né? Então, era um jeito de você estimular o pessoal a ver as aulas, a ver as apostilas e a ver, né?
E formamos um pessoal bastante bom, né? Mas as dificuldades imensas, porque o cara era professor durante o dia inteiro. Aí à noite ele pegava para estudar as disciplinas que ele tinha com isso, e no sábado ele passava o dia inteiro lá, que era puxado para burro, né? Mas teve um pessoal que sobreviveu e eu acho que agregou bastante a eles, né? Foi um desafio bem legal, tanto para a gente quanto para os alunos. Né? E aí agora eu me senti, eles eram os cobaias da gente, né? Que nem eu fui o cobaia, né? Então a gente percebe que realmente as dificuldades eram bem grandes, né? Por último, acho que eu listaria a revista de graduação, né, da USP, a Grade Mais, que foi um projeto que em 2016 foi criado pelo pró-reitor de graduação na época, o professor Hernandes, né? E ele queria que a USP tivesse uma revista de ensino, né? Não é de educação. A educação ela já tem, mas de ensino. Experiências inovadoras no ensino que deram certo ou não e que pudessem contribuir para isso, né? E por várias circunstâncias eu acabei sendo escolhido. Então eu, o Tiago, o Gabriel, que era o que editava a nossa revista, uma parte só da revista, né? Lá no meu laboratório tem a foto da gente lá no fundo, lá, né? Ah, sim, da graduação. Então a gente foi... eu e o Tiago ficamos com o editor-chefe e editor adjunto, né? O Gabriel era quem diagramava para a gente e a gente ficou à frente da revista de graduação até 2020, até depois da pandemia, né? Quando a gente entregou para a pró-reitoria de graduação, agora hoje ela está em outras mãos, né? Mas foi um desafio enorme a gente compilar esse material, dialogar, editoriar uma revista não é uma brincadeira, ainda mais uma nova, que ninguém, né? Então você tinha que colocar os parâmetros, você tinha que ver como fazer, você tinha até como editar, que tipo de fonte usar, que tipo de... Tudo isso, então, e tudo era a gente, era eu, o Tiago e eu. E uma equipe que a gente tinha, o Gabriel, alguns alunos tal, que trabalhavam com a gente como bolsista, né? Então foi um pessoal assim que é um outro time do Armagedon também, né? Foi um time de malucos para fazer uma coisa, mas que deu certo, funcionou muito bem, né? Eu acho que uma revista como referência. Eu costumo dizer lá que se alguma coisa boa eu fiz nesses meus 36 anos de carreira, acho que foi a Grade Mais. A Grade Mais é um motivo de orgulho para mim, né? Eu acho que acrescentou um pouquinho, um tijolinho ali na parte de ensino. Né? Que legal, você sempre esteve ligado a trabalhos de comunicação, né? O site, a revista, né? Isso é bem Divulgação legal. científica é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu trabalho muito perto com o pessoal da Ciência Hoje das Crianças, é uma equipe maravilhosa também. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Divulgação científica é uma coisa que me agrada bastante, né? E eu tenho experiências muito legais com a criançada que responde, que pergunta coisas, que sabe? É muito legal. Que legal, Éder. E tem algum processo ou conceito que você acha particularmente instigante na geofísica? Olha, tem um processo que é o de tectônica de placas, né? Quer dizer, a Terra se formou, depois que ela se formou, ela tinha alguns blocos continentais e não se formou assim, América do Sul, do jeito que a América do Sul é hoje, América do Norte, não sei o quê. Era tudo fragmentos que depois foram colidindo, se chocando para formar um continente, para formar... Então, esse processo de como você parte de uma terra inicial, esse aqui é um mapa mostrando as principais placas, né, litosféricas que a gente tem. Então, esse processo é um processo fascinante e que traz desafios até hoje para a geofísica entender esse processo realmente no detalhe, né? A grosso modo a gente já entende, mas como é que tudo isso acabou gerando essa configuração que a gente tem hoje da Terra, é um processo fascinante. Isso realmente é uma coisa que instiga, tem material aí para muito tempo, para muito pesquisador, para muita gente ir atrás. É um processo maravilhoso, fantástico, assim, né? E tem muito desafio, tem muita coisa que toda hora está sendo descoberta. Então, essa é uma característica interessante da geofísica, né? A geofísica não está tudo, não se sabe tudo, né? Muito pelo contrário, né? Você percebe que muita coisa a gente achava que sabia, mas sabia mais ou menos, e a hora que você vai aprofundar, puxa, mas isso aqui não bate exatamente com aquilo, e tem muita coisa para ser descoberta ainda na geofísica. Então, é uma área que é bem fascinante por causa disso. Eu tive a disciplina de geofísica na faculdade e foi uma das melhores disciplinas que eu tive, assim, realmente é muito interessante. É uma área muito boa, é uma área, eu recomendo. E você também trabalha com desenvolvimento de aplicativos, né, para plataformas móveis. Você pode contar um pouco sobre isso? Isso nasceu de um grande amigo meu, o Ricardo
O apelido dele é Pinga, mas não é porque ele bebe, né? É porque ele era grandão e destrambelhado, na educação física ele sempre caía, né? Ele falou assim, você tá de fogo, Pinga, e tal, né? E ficou, né? Então, um grande amigo meu. Em 2009, ele cismou de comprar um computador Macintosh e falou, puxa, eu tô com ideia de desenvolver umas coisas para celular, tava começando a aparecer os iPhones e tal, não sei o quê, né? E, sei lá, ele me picou, aquele vírus, né? E eu falei, puxa, isso é legal e eu gosto de programar, né? Então é meu hobby, né? Então, ele acabou me incentivando a ir atrás disso e eu acabei indo atrás dessa história de fazer programa e tal. E aí comecei a criar algumas coisas. Não, essa figura esconde, não pode mostrar. Essa figura tem coisa que é sigiloso, né? O número de downloads dos aplicativos e tal, pode ter coisa sensível. Sensível no sentido de ser coisa proprietária, né? Mas são os aplicativos que eu tenho na Apple Store, né? E aí o primeiro que foi um joguinho bobinho que eu fiz lá, o Rabbit, mas depois eu falei, será que eu não posso fazer uma aplicação geofísica para isso? Como é que um celular vai responder a uma aplicação geofísica, né, que demanda bastante processamento, que demanda bastante coisa? E aí eu fiz um que é o top da minha lojinha lá do iPhone, todo gratuito, né, os aplicativos todos gratuitos e tal, que é o Magnetic Storms, que justamente ele tenta pegar todos os indicadores que a gente tem para prever tempestade magnética, né? Então o Sol está emitindo partículas constantemente para a Terra. Essas partículas, uma boa parte é blindada pelo campo magnético da Terra, mas tem épocas que a atividade solar é mais alta, como por exemplo nós estamos passando agora por um pico da atividade solar, e aí a gente tem um fluxo maior que pode acabar passando por essa couraça protetora aí e acabar chegando e causando um distúrbio no campo magnético bastante acentuado. A gente teve uma tempestade magnética agora, dia 10 de maio, que foi a maior nos últimos 20 anos. Teve as auroras, né? Teve as auroras, tudo, né? E isso aí tem uma implicação muito séria em satélites, em torre transformador, né? O Canadá, em 89, ficou várias horas sem energia elétrica, o país inteiro, por causa de uma tempestade dessa, né? A Space Shuttle quase teve um problema por causa de um negócio desse. Os astronautas estão lá no alto, tomam uma dose de radiação muito grande quando você tem isso, né? E o geofísico quando ele vai fazer um aerolevantamento, que naquele que ele mostrou, a gente fez a aerogravimetria, mas fez a aeromagnetometria também. Então tinha um magnetômetro no avião, né? Esse magnetômetro vai estar pegando essa variação no campo magnético. Então, você vai levantar voo para pegar para medir o campo magnético, mas se você estiver numa época em que você está se você estiver num dia de tempestade magnética, todos os seus dados vão ser perdidos. Você vai levantar voo, vai pagar o piloto, e o campo vai sair todo, você não vai aproveitar nada. Então, usei o teorema do que bom seria se eu tivesse alguma coisa que me permitisse prever ou saber se eu estou, né? E aí eu peguei e desenvolvi, peguei os dados que a gente tem um site no NOAA que mapeia isso, fluxo de elétron, fluxo de próton, raio-x, um monte de coisa do Sol, e eles põem lá uma tabela de números, né? Mas é difícil você ficar olhando no meio dos números para saber onde está alto, está baixo. Falei, puxa, se eu conseguisse mostrar isso de uma forma gráfica, o cara abre o aplicativo, vê ali e pronto, está lá, né? Você já sabe se tem uma tempestade magnética ou não, ou se você tem condições para ter uma tempestade magnética no dia seguinte. Dá para, não prever, né? Mas dá para predizer, dá para você ter uma ideia, né? de que, olha, é arriscado levantar voo amanhã, porque é bem provável que a gente vai perder todos os dados, né? E aí nasceu o Magnetic Storms, né? E o pessoal usa hoje muito dia para caçar aurora, né? É muito comum. Tem uns 37 mil downloads no mundo, né? E ele é bastante visado para isso. O pessoal quer lá pedir. Está disponível gratuitamente para quem quiser baixar. Para quem quiser, é só entrar lá e baixar, né? E então esse daí eu fiz um outro chamado GeoTools para a empresa de um amigo meu menino trabalhava lá como estagiário na época, né? E aí a gente fez um que mostra o campo magnético e o campo de gravidade em qualquer localização do planeta, para você ter uma referência. Então você pega ele, ele localiza onde você está e fala, aqui o G vale tanto e o campo magnético é tanto, né? Assim, por um modelo, né? Não é uma medida, é um modelo, né? Mas dá uma ideia bem aproximada de como está aquilo, né? Então são aplicativos geofísicos. E depois eu fiz outros aplicativos, eu fiz um para criança autista, né? Que eu tenho um molequinho autista, o Enzo, né? Que para ir ao dentista, né? A dentista dele tinha um problema. Quando uma criança autista, que é muito sensível a som, a ruído, a coisas diferentes, entra no consultório, ela vê aquela cadeira
aquele barulho, ela fica aterrorizada muitas vezes, né? Então ela teve um problema de como que eu posso fazer para essa criança se familiarizar, que eu vou estar com máscara, vai estar aquele cara com máscara, com luva, com não sei o quê, ela vai sentar naquela cadeira esquisita, vai ter que abrir a boca e tal, né? E aí ela fez uma tese de doutorado onde ela pegava as figurinhas, pegava alguma coisa para mostrar para a criança antes, sentava no chão, mostrava com o dinossaurinho e tal, mostrar que o dentista usa máscara, o dentista usa luva, aquela cadeira não tem problema e tal. E ela percebeu que depois que ela fazia aquilo, a criança não tinha muita reação, ela ia para a cadeira normal. E ela falou, eu precisava de um aplicativo para fazer isso, porque aí o pai podia mostrar o aplicativo para a criança e ela olhava o aplicativo, brincava com as figurinhas, até ela se habituando. Ah, já sei, quando eu for lá, vou sentar nessa cadeira com aquela que tinha no aplicativo e tal, né? E aí, do doutorado dela, a gente acabou fazendo esse aplicativo para o Que legal, dentista. qual o nome do aplicativo? Vamos ao dentista. Né? Também está disponível gratuitamente. Também está disponível gratuitamente, né? Legal. Eu vou deixar um link no final com todo o material que a gente apresentou aqui, com vários outros materiais, na minha página na internet, a gente vai divulgar aqui qualquer, e aí quem quiser pode buscar lá todas essas referências, né? Então, esse é um outro aplicativo, e tem um outro da geofísica que eu fiz, que é para explicar o que é geofísica, a geo o quê, né? Então, também está lá disponível gratuitamente, que mostra vários métodos geofísicos, várias áreas da atuação, todas as escolas de geofísica que tem no país, tal. Foi financiado pelo CNPq, né? E também está disponível. Então, tem vários desse aplicativo e tem alguns joguinhos que eu fiz também para brincar, para ver como é que funciona isso. Então, foi mais curiosidade que me induziu a chegar nesse campo de aplicativos para dispositivos móveis, né? Mas só para iPhone, porque eu não tenho mais fôlego para mais uma linguagem. Eu já programo umas 12 ou 13 linguagens e não dá para programar em mais nenhuma, já estou velho para essas coisas. Né? Muito legal, Ed. E quais são as perspectivas futuras para a gravimetria e para o geomagnetismo? Assim, tem novas tecnologias ou metodologias? Eu acho que a tecnologia acho que é o marcante agora, né? A gente tem vários métodos que já foram bem desenvolvidos matematicamente, fisicamente, estão bem delineados, né? Claro, sempre tem desafios para melhorar isso, mas em paralelo com isso tem o desafio de você conseguir medir o campo, principalmente porque o campo de gravidade a gente conhece ele inteiro por satélite, mas no chão a gente só conhece onde eu consigo pegar o equipamento e medir no chão. E tem muitas áreas do planeta que você não tem, né? A Antártica, Groenlândia, Sibéria, Alasca, Amazônia, né? Qualquer lugar que é de difícil acesso, você não tem como medir ali. Você tem como medir por satélite, mas o satélite está longe, né? Está a 500 km de altitude, significa, eu estou enxergando só o longo comprimento de onda, eu não vejo o detalhe, né? De longe você só enxerga o jeitão da coisa, né? Então, a gente conhece o campo de gravidade, como mostrei para vocês em Marte, não sei o quê, mas para uma certa resolução. Para ter uma resolução mais fina, só com equipamento ali, né? E isso é um desafio, né? Você vasculhar, você conseguir dinheiro para varrer toda a Amazônia, a gente acha que isso é impossível. Até hoje, acha-se que é impossível fazer isso, né? Antártica, né? Você pode colocar alguns pontos, né? Mas tem uma boa densidade de pontos, só onde você tem um acesso logístico mais fácil, né? Então, desenvolver sensores que possam ser carregados por drones, por exemplo, para fazer isso, ou alguma coisa assim, é um grande desafio. Já existe isso para o campo magnético, né? Mas o drone, a hélice do drone, tudo aquilo tem um campo magnético nele, né? Então ele pode interferir no sensor, né? E tem sensores bem pequenininhos que você carrega num drone comum, né? Mas você tem um problema da interferência, mas dá para fazer. Agora o gravímetro, a gravimetria, o equipamento é pesado, alguns quilos, né? Então você não consegue colocar num drone assim. Atualmente é muito difícil fazer isso. O pessoal está tentando ver como consegue fazer isso para eventualmente conseguir mapear essas áreas mais remotas, por drone, que aí não é, né, tudo não é no chão, mas também não é a 100, 200 metros de altitude ou 200 quilômetros de altitude, né? Sim. Com um avião você faz a 250, 280, 300, 500 metros de altitude, sei lá, mas também é meio limitado, você não tem, é muito caro, né? Então, com um drone, talvez seja uma tecnologia que possa, no futuro, dar bons resultados, trazer informações mais precisas, principalmente do campo de gravidade. O campo magnético até que você consegue colocar isso em alguma coisa transportável, mas, né? Mas eu acho que esse é um grande desafio. Essa é uma coisa que vai aparecer coisa nova nos próximos anos aí, se é que já não tem e eu estou desatualizado, né? Que interessante. Bom, Ed, a gente está indo para o final da nossa conversa. Tem algo que você gostaria que eu tivesse perguntado, algum assunto que você queira comentar? Olha, eu acho que se a gente
Bom, primeiro eu agradeço muito a vocês, acho que é uma oportunidade muito legal a gente estar aqui, né? A gente que agradece. E se esse programa vai ser visto por alguém assista, por favor. Que esteja procurando uma área de atuação, se você ainda não decidiu para que área você vai, né? Que sirva de exemplo, né? Para você ver que às vezes a gente, por meios tortuosos, a gente chega lá, né? Como foi o meu caso, né? E tem um aluno que fez pré-iniciação científica comigo, iniciação científica no ensino médio, né? Que é uma oportunidade bem legal, então fica de olho, né? Existe a chance de você trabalhar com um professor da Universidade de São Paulo, no meu caso, né? Você ir lá trabalhar no laboratório com ele durante o teu ensino médio, né? Procura isso, tem bolsas do CNPq para custear isso e você pode trabalhar lá. Então, tive vários alunos que trabalharam e um deles era o Luiz, né? O Luiz do Pão com Ovo. Ele estava lá sentado, lá um belo dia, passando por ele com a turminha, daqui a pouco escuta barulhinho, a hora que vejo, tá tirando um pãozão com ovo bonito, gostoso, cheiroso assim. Começou, e todo mundo olhando para a cara dele, falou: o que foi, professor, não pode comer? Falei, não pode, mas podia dividir. Não, vocês vai fazer o de vocês. Não teve dúvida, eu tive que fazer um pão com ovo aquele dia, porque ficou tanta vontade do pão do ovo do Luiz, né? E o Luiz fez engenharia química e hoje está trabalhando com geoprocessamento. Aí vocês me escreveram. Ah, que legal. Aí eu falei, professor, acho que eu estou seguindo o teu caminho. Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, eu terminei engenharia química na Unicamp e agora eu gostei dessa parte de processamento, não sei o quê. Eu estou começando e eu acho que o senhor me contaminou. Eu falei, tem tanta coisa boa para você fazer, você vai atrás de mim, pô. Eu sou um contra-exemplo, né? Então, se você está procurando uma carreira, se você está procurando... Geofísica pode ser uma boa carreira, né? Se você estiver disposto a passar um pouco pela parte do ferramental, da parte física, a parte matemática e tal, ela tem desafios muito interessantes, né? Mas eu acho que o mais importante do que isso eu gosto muito da história da Marie Tarp. A Marie Tarp era acho que tem uma figura aí da Marie Tarp, que é um desenho da Ciência Hoje das Crianças, né? Um artigo que eu publiquei faz alguns meses. E ela nasceu em 1920, né? Em 1940, 42, ela estava na época de ir para a faculdade, né? E mulher não podia fazer faculdade de geologia, de nada. Tem algumas áreas que eram proibidas para mulher, né? Só que estava na guerra e estourou Pearl Harbor e toda a Almarada teve que ir para lá. E aí sobrou vaga. E aí o pessoal da geologia falou, olha, nós vamos excepcionalmente disponibilizar a vaga para mulheres no curso de geologia, né? E quem quiser, a gente já vai fazer um convênio com uma empresa de petróleo, quando você sair você pode estar empregada e tal. E ela, acho que gostou daquilo, o pai dela era agrônomo, né? E ela acabou indo e foi fazer lá. E aí depois ela foi fazer outras coisas, né? E eu vou deixar a história dela no site. Vocês podem vir aqui no Ciência Hoje das Crianças, dá para um pouquinho da história, mas eu vou deixar um relato dela, de vida, depois nas referências aqui, no material adicional, né? Ela acabou sendo a responsável por mapear todo o fundo oceânico do planeta na década de 50. Que incrível. Né? Então ela foi um desafio, ela descobriu coisas fantásticas, assim, que iam contra o establishment, né? Inclusive, tem uma história muito triste a respeito disso, que é o chefe dela falava que aquilo era girl talk, era papo de mulher, né? E ela mostrava para ele, ela mostrou para ele que aquele papo de mulher era verdade, né? E aí tudo bem, aí ele se aliou a ela e os dois conseguiram fazer muito, né? E a Marie Tarp, ela conta uma coisa, né, no histórico dela, que quando o pai dela deu uma mensagem, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Quando você encontra o trabalho da sua vida, você vê que seja algo que você possa fazer, né? E o mais importante, que você goste de fazer, né? Então, não interessa a carreira que você vai seguir, tá? Faz uma coisa que você gosta. Não tem como dar errado você fazer uma coisa que você gosta. Eu acho que deve ser péssimo. Eu nunca tive essa experiência, graças a Deus, de ter alguma coisa que eu não gosto. Quando vou trabalhar, eu acordo e falo, que bom, hoje eu vou trabalhar, estou feliz, hoje eu vou ter um monte de desafio. Não é que eu vou chegar lá e vou deitar na rede, vai ter gente me abanando e vou estar tomando água de coco, né? Eu vou ter vários leões para domesticar durante aquele dia, eu sei disso, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu vou, né? Eu vou dar aula, eu vou fazer a pesquisa, eu vou fazer a divulgação científica, mas é uma coisa, eu acordo e eu sei que eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu vou sair todo estourado no fim do dia, não tem problema, né? Mas é um desafio que eu faço com prazer, né? E tem gente que trabalha em coisa que não gosta, né? E
Eu não vejo nada pior do que isso. Você acordar e falar, puta, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir naquela porcaria. Eu queria meter um atestado hoje lá para não ir trabalhar, né? Isso deve ser a pior coisa do mundo. O trabalho acaba ocupando muitas horas do nosso dia. É claro. E você fazer uma coisa que você não gosta durante o dia inteiro, quer dizer, uma pessoa fica frustrada. Então, o meu conselho é esse. Não interessa o que você quer fazer, né? Mas faz uma coisa, primeiro, que você consiga fazer, né? E que você goste de fazer. Isso é o mais importante que você vai ter, porque no começo pode parecer que só o dinheiro é importante. Não, vou fazer isso porque dá dinheiro. Não gosto, mas eu vou fazer isso. E tudo bem, nos primeiros anos é legal. Puxa, eu tenho dinheiro. Mas a hora que vai passando o tempo, você vai ficando velho, você vai vendo que não é só o dinheiro. O dinheiro é importante, você precisa sobreviver, você precisa manter a tua família, né? Ninguém quer ficar na pobreza, na miséria. Mas mais importante é você fazer o que você gosta, tá? Então, eu deixo esse recado para quem está assistindo a gente aí, né? Faça o que você gosta, ok? Se tiver que peitar teu pai e tua mãe por causa que eles querem uma carreira, você quer outra, tenta convencer, tenta chegar com um jeitinho, tenta mostrar que, né, que você não vai ser feliz naquela carreira, mas nessa outra você pode ser, por mais que essa outra pode ser parecida, uma gel o quê, né? O quê, né? Então, faça o que você gosta. O conselho do pai da mãe Ricardo, eu acho que é muito valioso, né? É um excelente conselho, E por último, eu deixo então aí uma página para todo mundo ver, onde é que eu vou deixar um material, tá? Eu sou conhecido como meus alunos por Tio Éder, porque o meu site tem o Tio Éder, né? Né? Quando a gente montou lá o servidor, o Apache, para você ter uma página pessoal, era o sinal de tio e o nome da pessoa, né? Então, todos os meus alunos conhecem por Tio Éder, né? Mas não é tio de tio com O, é tio com L, né? Então, eu vou deixar nesse endereço, né? www.jusbr/tioeder/YouScience, o material dessa nossa conversa e algum material adicional que eu acho que pode te interessar. Então, se você quiser, você vai lá, ou se você está com raiva de alguém, você manda entrar no site lá, né? E tem meu e-mail se ficou alguma dúvida, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, né? E, novamente, agradeço muito por essa oportunidade que eu achei bastante rica. Éder, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente, mostrado essa experiência, trazer essa área tão interessante que às vezes não é tão conhecida, né? Quem acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada por a companhia. Fica atento nas nossas redes sociais, porque a gente vai sortear os livros que o Éder mostrou aqui. E é isso, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo YouScience.